não só do Paraná, mas vieram cooperativas de fora do Paraná e outras empresas do agronegócio, todas as entidades envolvidas no setor produtivo, na cadeia toda, e fizemos um relato de tudo o que nós temos hoje de entendimento, né, daquilo que está ou não está saindo na imprensa, inclusive sobre alguns fatos que são cirúrgicos de cada empresa. Mas o mais importante foi o levantamento do status quo do agronegócio. O que mais ficou, para mim pessoalmente, que não estou no agronegócio, o que mais ficou assim, impactante foi partes da produção dos animais já sendo, principalmente os pintinhos sendo mortos, por não poder mais serem acomodados, mas o ato do momento já de ser irreversível, já não é mais pedir para o que vai acontecer, já aconteceu fatos irreversíveis. Então há cooperativas que vão fechar plantas porque não tem como continuar o ciclo, não consegue mais colocar lá o animal para fazer o ciclo. Não cooperativa, algumas empresas. Desculpa. E também nessa reunião, eu vou passar a palavra aqui para o Elias Idec, que é da Frimeza, e o Dilvo, que é da Copavel, mas algumas empresas já relatando o fechamento de unidades e com lista de demissões, porque as condições, como um colocou com muita sabedoria ali, o caos era sábado. Nós passamos o estado de caos e hoje é catástrofe, então a região entra num ciclo, inclusive de sanidade, irreversível, então a seriedade da situação é muito, mas muito grave. Queria passar para o Elias Zidek. A situação que estamos vivendo nesse momento, eu acho que foi muito bem definida pelo presidente Edson, ela é catastrófica. Nós estamos praticamente há 9 dias sem realizar faturamento dentro das empresas. Os nossos funcionários estão em casa e começa a ter o aperto financeiro. Estamos pensando em demitir funcionários, porque sem faturamento você não consegue sustentar a folha de pagamento. Já estamos pedindo também à governadora a prorrogação de todos os impostos, pelo menos por 6 meses. Não temos como recolher ICMS ao Estado, isso significa receita para o Estado, significa emprego para a região. Então, o movimento jogou na lona a grande parte das empresas do agronegócio aqui do oeste do Paraná. Fora isso, nós temos a mortalidade de animais. O Dilvo vai falar mais sobre isso na área de aves. Na área de suinocultura, as empresas estão com cargas espalhadas por todo o Brasil. No caso específico da Frimeza, estamos hoje com 130 caminhões parados em postos há mais de uma semana. Vocês imaginam que carne resfriada ela tem uma validade de 8 dias. Começamos hoje pela manhã a descartar 24 toneladas de carcaça no Rio de Janeiro, e agora, cada dia que passa, serão descartados esses produtos. Toda a parte de refrigerados de lácteos, principalmente iogurtes, vocês sabem muito bem que o iogurte tem validade de 28 dias, 30 dias, e essas carretas que estão nos bloqueios praticamente estão com a data vencida ou por vencer. E nenhum supermercado vai receber produtos próximo à data de vencimento. Então a situação chegou a um ponto que nós estamos desesperados. Com certeza o ano de 2018 já acabou com prejuízos para todos nós, e o ano de 2019 está totalmente comprometido. Então o impacto não é de agora, não é de uma semana, é o impacto que atingiu as estruturas das empresas da nossa região do agronegócio. É uma situação nunca antes vista, e estamos pedindo
implorando para que as autoridades desse país, presidente da República, governadora do estado, exerçam a sua autoridade. Existe um quadro de desordem, de anarquia, caminhões sequestrados, pessoas sequestradas e não existem atitudes. Então, o setor produtivo realmente está prejudicado, está literalmente na lona nesse momento aqui no oeste do Paraná. Gilvão. Boa tarde a todos. A situação do Oeste do Paraná é a situação mais grave do Brasil, porque Santa Catarina já começou o desbloqueio, inclusive amanhã os frigoríficos vão começar a voltar à normalidade. O estado que mais produz frango no Brasil, o segundo estado que mais produz carne de porco no Brasil é o estado do Paraná. E é o terceiro produtor nacional de leite também. É o estado que mais produz no agronegócio é o Paraná, porque é o primeiro em frango, segundo em suíno, terceiro em leite e o segundo produtor de grãos. Esse é o estado que mais está bloqueado. O termo mais não quero cometer o exagero de dizer totalmente bloqueado, mas é um estado que está 98% bloqueado. Só para ter uma ideia aqui do Oeste do Paraná, os nossos prejuízos econômicos diários são 30 milhões de reais. Imagine os senhores e as senhoras um prejuízo para a economia do Oeste do Paraná de 30 milhões. Nós começamos a greve na segunda-feira passada, não esta, da semana anterior, melhor dizendo, com 11 frigoríficos parados. Hoje, depois de 9 dias, continuam os 9 frigoríficos parados e mais 40 empresas. Quem são as outras 40? 4 indústrias de esmagamento de soja, 10 a 15 indústrias de ração. Nós temos muitas fábricas que vendem os insumos para abastecer as nossas indústrias frigoríficas que estão paradas. Então hoje, somando tudo, mais as 40 empresas, são 50 empresas paradas aqui no Oeste do Paraná. Nós deixamos de abater diariamente 2,5 milhões de frangos, quase 20 mil suínos por dia. 2,5 milhões de frango e 20 mil suínos por dia. Isto é no Oeste do Paraná. E a questão é tão grave porque existe uma consequência depois. Quando o Écio falava que tinha indústria que poderá até ter algumas paralisação, o que quer dizer com isso? Que quando você trabalha com animais suínos ou frango e você deixa por 10 dias de alojar, você tem 10 dias de paralisação lá na frente. Isso é óbvio, gente. Parou 10 dias agora numa cadeia que é uma corrente contínua, você deixou 10 dias aqui, vai acontecer 10 dias de zero lá na frente. Então era isso que o Edson se referia. Esta cadeia, a consequência não vai ser arrumada nos próximos dias. As consequências econômicas terão consequências, inclusive sociais, quando o Elias se referir até no recolhimento de tributos. Que você tem algumas prioridades na empresa, você tem que fazer a empresa movimentar, você não pode deixar de pagar fornecedor, você não pode deixar de pagar funcionário, você não pode honrar com todos os compromissos da empresa. Então, o pedido do Elias é um pedido que, inicialmente, é um choque, você pedir a dilação de prazo para tributos. Mas se você vê a hierarquia de pagamentos que você faz na empresa, você tem os seus fundamentos, viu, Écio? Isso tem os fundamentos. Então, o nosso prejuízo econômico aqui da região oeste com umas consequências. E vejam, senhores e senhoras, que nós tivemos aqui alguns fatos até de agressão ao patrimônio. Tivemos muitos caminhões depredados, tivemos alguns caminhões que foram interceptados fora dos locais das barreiras e obrigados a ir para essas barreiras. Eu não sei qual é o termo correto jurídico que se diz aí, mas o caminhão estava lá perto do aviário, perto lá da possível para pegar os porcos, iam uns batedores desconhecidos e levaram esse caminhão para os locais onde existe a concentração dos companheiros. Então, não sei se o termo é sequestro, não sou advogado, mas um termo de força que eles fizeram isso. E aí a região parou esses 9 dias. Inicialmente, eles estrategicamente começaram a liberar as rações, mas as rações deu um prazo limitado. Amanhã cedo já não pode mais ir ração, não porque não está liberada, não pode ir mais ração porque eles não deixam transportar nem milho, nem farelo e nem soja para a fabricação das rações.
Então, a partir da manhã, está instalada a catástrofe, porque não é mais passar o caminhão da ração, o caminhão não tem mais o que levar dentro dele. E a causa das mortalidades de suínos e de frangos. O que é a mortalidade? Morre-se por falta de comida, morreu inicialmente aves por falta de comida. Hoje você tem lá uma quantidade X de aves no aviário, seja 15 aves, 10 aves por metro quadrado, 15 aves por metro quadrado, 15 aves por metro quadrado, mas essas 13 aves, de 12 a 15 aves por metro quadrado, tá? E essas aves têm um peso, o peso é 3 kg. Agora, com esta falta de abate, essas aves chegaram a 4,2 kg. Então, o peso naquilo lá e o aquecimento naquele local está fazendo as aves morrerem. Então, hoje, saiu uma reportagem ontem, dando a mortalidade das aves, não por falta de ração, mas sim por falta de espaço e aglomeramento dentro dos aviários. Então, assim está aves, assim está também a suinocultura, e tem outro processo também, que você não pode entregar leitões e nem pintainhos para as granjas. Então vai acontecer daqui 6 meses ou daqui 60 dias a falta de matéria-prima para a movimentação. E volto a frisar aquele que iniciei dizendo que o oeste do Paraná é o único ou um dos únicos locais do Brasil que está parado 100%. Tivemos casos assim do caminhão vir da cidade para entregar mercadoria e o pessoal vinha pegar o caminhão dentro da cidade de Cascavel para levar para o bloqueio. Dentro da cidade de Cascavel, certo? E a gente fica nesse momento se questionando: qual é a garantia que nós temos para gerar emprego e sustentar emprego? E aí então, essa reunião da SIC hoje foi uma reunião que reuniu não só as lideranças do agronegócio, não só cooperativas, mas todas as empresas de agronegócio do Paraná, reuniu várias entidades como sindicato patronal, não só de Cascavel, outros sindicatos patronais das regiões. Legal. Tivemos o presidente da Cassiopar, presidente da SIC, tivemos aí empresas vindo especialmente dessa região, de outras regiões do Brasil, tipo diretores da JBS, diretores da BRF, aqui para essa reunião, para nós arrumarmos uma saída. Nós começamos a passar o início de uma caminhada. Eu não vou dizer para os senhores qual é a caminhada, porque cabe às pessoas que estão no poder a responsabilidade e a coerência nesse momento de arrumar a caminhada, porque nós temos funções executivas e não de polícia e nem de juiz para determinar coisas além do pátio das nossas empresas. E dentro do pátio das empresas, ainda nós somos limitados à legislação, à parte que nos governa. Então foi colocado principalmente esses números, esses questionamentos, para que essas pessoas levem para os seus comandos e iniciamos uma caminhada de coerência. E todos nós que temos cargos e temos responsabilidade, independente da posição social, independente dentro do cargo, dentro da empresa, nós temos uma coerência, não só comigo e com a minha família, mas com a região. O que colocaram aqui de desemprego, a falta de recursos para pagar impostos, certo? É uma coerência e é uma responsabilidade, e eu preciso ter esse discernimento que nós temos que tocar a vida da região. E essa região é rica, mas ela está sendo atingida violentamente, por isso que o Edson usou o termo catástrofe, e hoje é o caos e amanhã cedo é a catástrofe. Pessoal, em relação aos animais mortos, a gente sabe que isso é também uma situação de sanitária, né? Qual que está sendo a medida tomada pelas cooperativas e empresas? Cada aviário tem uma maneira de você descartar os animais mortos, que são a compostagem. Mas isso tem um limite. E aí que começa a acontecer os problemas. Porque passou do limite da mortalidade normal. E cada dia mais essa mortalidade está numa velocidade exponencial. Então, cada hora mais que deixa de abater, você vai ter mortalidade maior. Nós não temos estamos com o problema se agravando minuto a minuto. Não temos ainda o problema sanitário de você não ter descartado esses animais. Mas a catástrofe, volto a dizer, começa amanhã. Aquela matéria que vocês viram ontem no Brasil, a pessoa carregando de carrinho, amanhã ele não vai de carrinho mais, ele vai de caçamba, tá? E depois amanhã vai de carreta. É ali que vai acontecer a catástrofe. Mas acho que é importante dizer que os pintainhos, ao nascerem, já estão sendo sacrificados.
E tem um número de animais mortos já na região? Envolvendo suínos e aves? Não posso dizer esse número, porque só de aviários aqui no oeste do Paraná, acredito que tenhamos mais de 4 mil aviários em funcionamento. 2 milhões por dia. Deixamos abater 2,5 milhões por dia, mas deve ter 4, 5 mil aviários. E aí nós não temos essa contabilização de todos. O único contabilidade que nós temos hoje é o prejuízo diário de 30 milhões de reais, é o deixar de abater 2,5 milhões de aves. E se você multiplicar, por exemplo, 2,5 milhões de aves, são 9 dias de greve, são acho que 6 de abate, né? 6. 2,5 milhões vezes 6 são 15 milhões de animais retidos. E aí você começa a fazer o exercício da matemática. Se morrer 2% quando quer, se morrer 4%. Então há uma maneira de você fazer um exercício, um cálculo. Só não podemos divulgar esse cálculo porque eu não tenho a precisão dele. E as exportações? As exportações estão paradas desde o dia 21. E os contratos? Tem penalidade os contratos? Você tem um Prazo, compromisso navio. de venda. Você vai, faz uma venda, tem um compromisso de entrega dessa mercadoria na data, supomos, 24 de abril próximo passado. Existe um navio contratado para esta data 24. Existe alguém esperando essa mercadoria no dia tal de junho. Então existe um contrato e você faz, é o início da ponta desse contrato. Tem penalidade sim, e tem também transtornos graves, que é a pior de todos. Não é a penalidade que você paga. Quanto custa? Esse contrato custou 20% da mercadoria. É a credibilidade dos teus contratos futuros. E aí não está em jogo as empresas, está em jogo o país. Nós temos que ter credibilidade para iniciar qualquer venda ou expansar qual venda. Então o termo mais grave não é mais somente a multa contratual, é a credibilidade de uma nação. Outro aspecto também que você já viu comentado com relação ao pedido de suspensão aí do pagamento dos impostos. Qual foi o posicionamento da governadora com relação a isso? Sem contar que isso também decretaria uma espécie de falência dos municípios, né? Não, nós Agora vamos ver. nós vamos ter uma conversa. Foi o resultado da reunião. Bom, o importante da reunião, para todos entenderem, foi um levantamento da situação de estado de emergencial, criar um afinamento entre as partes que estão sofrendo isso, trazer à sociedade, gente, um recado muito importante. Então, assim, o movimento é legítimo, ele já teve boas conquistas, ele já conseguiu atingir o seu objetivo. Chega um momento que, se nós não entendermos aonde e como estamos fazendo, nós vamos querer fazer a melhora do país incendiando a nossa própria casa. Nós não estamos mais afetando os políticos, nós estamos destruindo aquilo que nós construímos. Em 2015 para 2016, houve uma reflexão política no Brasil devido à crise econômica, à falta de recursos para as nossas famílias, à falta de seriedade que o governo teve para conduzir a economia. Hoje, diferentemente, nós estamos incendiando a nossa economia. Essas pessoas que estão lá têm prazo de validade, temos uma eleição pela frente. Então, assim, nós precisamos que as pessoas de bom senso ocupem os espaços de opinião, nós precisamos que as pessoas de bom senso comecem a falar, percebam que agora não é dizer quem está certo ou quem está errado, a questão é, não vamos inflamar, vamos fazer de forma ordeira, pacífica, vamos fazer sair agora desse movimento o apoio que agora está prejudicando. Nós precisamos ter coerência, gente, não é nós contra nós, o nosso inimigo não está entre nós que estamos tentando fazer uma região tão pujante que tem 70 anos de história, dos desbravadores que vieram aqui, jogar tudo no lixo, da noite para o dia. Então nós estamos lutando por sanidade, nós estamos lutando por emprego, nós estamos lutando por desenvolvimento, e simplesmente da noite para o dia decidimos incendiar nossas lavouras, incendiar nossas empresas, incendiar tudo aquilo que nós construímos para prejudicar quem? Nós estamos prejudicando quem? Então, assim, o movimento foi legítimo, é legítimo, já conseguiu seus objetivos, teve a sua pauta. Pelo amor de Deus, gente, está no momento de fazer uma reflexão das pessoas de bem e que tem entendimento do que está acontecendo. Vamos colocar a mão na consciência, vamos perceber que já não é o momento de apoiar isso, vamos fazer de forma pacífica, ordeira, não tem quem ganha ou quem perde, todo mundo já perdeu. Todo mundo já perdeu. Eu acho que
insistir desta forma não é o caminho. Nós vamos terminar nossa reunião, vamos conversar com a governadora, nós vamos passar alguns pontos caóticos que nós precisamos fazer com que não pare a máquina, alguns frigoríficos de fora, principalmente a Seara, né? A Seara falou que algumas unidades eles vão ter que fechar, então tomara que não seja aqui na região. Então eles pediram até, vamos tentar resolver os outros. Eu falei, filho, nós vamos tentar resolver a nossa região primeiro, com todo respeito. Então eu acredito que nós temos que ter consciência. As pessoas de bem de Cascavel, o que a gente pede é que elas façam uma reflexão. Não é nós contra nós, nós todos estamos do mesmo lado, mas agora é o momento de consciência. Quais os outros caminhos que surgiram aí, as outras possibilidades para tentar resolver essa situação? Quem tem que resolver o governo? Quem tem que resolver o governo? Federal e estadual. Nós temos que entender que democracia é ordem. Quem dá ordem? Um dos princípios da democracia é a ordem. É ordem. Se não tem ordem, então a nossa expectativa é que o governo dê soluções. Nós precisamos que o governo resolva. Nós temos aqui 2 representantes de cooperativas. Nessas cooperativas cogitam-se já demissões? Eu vou falar pela Copavel, não existe cogitação nenhuma de demissões, mas eu deixei bem claro que a consequência pode acontecer daqui 6 meses, não na cooperativa ao qual sou presidente, mas no agronegócio do Oeste do Paraná. Não vamos falar aqui em empresa, porque nós 3 não estamos representando as nossas empresas aqui, nós estamos aqui representando as lideranças do agronegócio do Oeste do Paraná. Então, por favor, que vocês interpretem esses dados como dados do Oeste do Paraná e não particular as 2 representantes que estão aqui. As demissões no agronegócio, elas que sempre cresceram no Oeste do Paraná, poderão acontecer nas consequências de hoje. Poderão. Não estamos afirmando nada. Poderão. Existe uma resistência, né, natural das empresas de sustentar sua mão de obra sem trabalhar. Eu acho que qualquer empresa sabe disso. E nós estamos chegando no limite. O sistema todo está chegando no limite. Essa mensagem que o Edson quer passar e que nós todos queremos passar. Nós estamos no limite. E, além disso, não dá para ultrapassar. As consequências serão terríveis para todos. Com certeza, empregos, impostos, economia, geração de riquezas. De agora em diante, isso vai acontecer. Acho que uma mensagem que está girando por aí, que diz tudo sobre isso, é a seguinte: a comida de amanhã está morrendo de fome hoje. Essa é a consciência que todo mundo tem que ter. A comida de amanhã está morrendo de fome hoje. Precisamos discutir logística, então, nesse momento? Eu acho que esse momento é resolver. O objetivo dessa reunião, dessa concentração hoje, é o questionamento das consequências da greve que começou com os caminhoneiros. Objetivo, logística, os outros problemas do Oeste, nós temos aqui os 3 são representantes do Oeste, ou da SIC, ou do Oeste, Programa de Desenvolvimento, que vocês, os senhores e a senhora já sabem o tema que nós sempre temos eles, mas eu gostaria de concentrar nesse momento toda a nossa energia, toda a nossa visão para resolver o problema caótico que é esta falta de acudir os nossos animais. E o Elias usou um termo aí muito bacana, a fome do amanhã está sendo destruída hoje. É uma pergunta para qualquer uma das 2 lideranças aqui das entidades, se as lideranças da nossa comunidade agiram mal ou de forma displicente quando apoiaram no primeiro momento as manifestações e depois no segundo momento perceberam as coisas fora do controle e essa destruição que o Edson acabou de relatar. Então, assim, com muita clareza e com muita sinceridade, a pauta dos caminhoneiros sempre foi conhecida. O que aconteceu é que parte da população não se atentou às pautas e apoiaram o movimento, e teve sensibilidade total da população. Mas nós, do setor produtivo, sempre colocamos, inclusive na primeira carta, nós colocamos que apoiávamos, éramos solidários, porém, nós nos sentimos um pouco preocupados porque as nossas pautas não eram alinhadas. Então, desde você onerar o setor produtivo A em detrimento do B, não é a solução que o país precisa. E com toda a responsabilidade, gente, nós teríamos que ter uma consciência
de que era gradual a saída do apoio de todos, e inclusive da população, vai acontecer isso. O que eu sinto agora é que eles estão com dificuldade de assumir as pautas iniciais e estão comprando as pautas de todo mundo, inclusive dos que pedem intervenção militar. Então agora está difícil até para eles assumirem isso. E agora eles querem o quê? Eles querem 50% de desconto na bomba, são coisas, gente, que são já de um ato de desespero. Então, assim, as pautas foram cumpridas e foram, tanto no governo do estado quanto no governo federal, elas foram se moldando, foram se montando, e o que hoje se demonstra é que não tem liderança. As lideranças que fizeram lá os acordos já não respondem por todos, e o que mais sustenta isso é o apoio popular, que está vindo, apoiando, numa mágoa, inclusive eu também tenho, todos nós temos numa mágoa num país que nós estamos, na situação que nós vivemos. Alguns ainda, talvez de forma sem pensar muito, falam que não acreditam mais na democracia, e eu acredito que a democracia é a nossa saída. Só que agora, gente, é momento de humildade de todos nós. Acredito que nós temos que ter consciência que foram servidas as pautas. Não tem como hoje entrar em colapso. Esse governo que sai vai entregar esse governo para alguém. Bom, esse governo que alguém vai entrar, vai sustentar? Não existe a teoria da Fênix. Ressurgir da onde? Não existe. O que sustenta um país é a economia. Então, assim, foi dado solidariedade. Na sexta-feira nós emitimos uma nota muito consciente que repensávamos e tínhamos que repensar, porque nós defendemos o enxugamento da máquina, nós defendemos tudo aquilo que pode fazer a economia voltar a ser o que é. E na segunda-feira, ontem, nós já pedimos que os empresários não dessem apoio. Alguns empresários foram lá, mas que não usassem nome de entidades, e cada um é livre para fazer o que quer. Cada um sabe aonde dói. Imagina nós irmos lá no hospital e pedir para um médico não atender os seus pacientes, porque eles não podem agora deixar de apoiar o movimento. Isso vai acontecer com cada um. As cooperativas, as empresas do agronegócio estão defendendo as situações dela. Agora o médico vai falar assim: eu não posso ir para frente, gente, eu não posso fechar o hospital. Por quê? Porque eu tenho que cuidar dos pacientes. Isso vai acontecer com a mãe de uma criança que está doente, que precisa ser atendida, e vai acontecer gradativamente com todos que vão ser prejudicados. É uma pauta, gente, com todo respeito, que não está prejudicando os políticos. Ela está simplesmente se voltando contra a própria população. De quantos são os prejuízos diários, somente aqui no Oeste? Aquele que eu referi antes, no agronegócio, prejuízo diário, para você deixar de trabalhar, fechar essas quase 50 indústrias, é 30 milhões de reais. Parte desse valor serão por dia. Só do agronegócio. Só do agronegócio. Parte desses valores você vai recuperar e parte não. O que eu fui interrogado antes, qual irrecuperável. Nós não temos essa noção. Mas hoje, deixa de movimentar no oeste do Paraná a economia 30 milhões de reais frisando diariamente. Voltando aí à exportação de uva. Todo mundo sabe que grande parte do que se produz aqui nós exportamos. O senhor falou em quebra de credibilidade, produtos que foram vendidos e não chegaram ao seu destino. Nós já tivemos algum problema com os importadores, até porque se não tivermos mais interesse no nosso produto, vai sobrar no mercado interno. Sobrando no mercado interno vai diminuir a cadeia, vai deixar de produzir, vai deixar de abater, e é quando o senhor chega ao ponto que poderemos ter o desemprego em massa futuramente e não demora. Tivemos já problema com os importadores? Você fez um raciocínio e fez um apanhado de uma consequência que parece pequena. Deixamos de cumprir um contrato por 9 dias. Mas o que eu me referi, você pegou realmente esse caminho que não é aquele valor econômico daquele contrato, mas a consequência de uma credibilidade. Os nossos espaços do exterior serão ocupados por outros países. E aí o perdedor, aquilo que o Edson falava, é a região. Estamos dando tiro no próprio pé. O que tem que ser feito agora? 9 dias se passaram. Tem que se fazer é restabelecer urgentemente e nós falar para os nossos compradores, nossos clientes: olha, a partir de amanhã, quarta-feira, nós vamos voltar à normalidade. Sexta-feira ou sábado, o container está à disposição no Porto de Paranaguá ou qualquer outro porto. Mas eu também tenho esse mesmo temor, que tem
casos que nós não vamos recuperar. E aí vai ser o perdedor não uma empresa individual, mas sim uma região toda. Inclusive o mercado interno tem uma capacidade de absorção, tanto em volumes quanto em poder aquisitivo. Tanto é que hoje as empresas de proteína animal, elas só estão se viabilizando, não é pelo mercado interno, é porque ainda consegue exportar. Só que estamos há 9 dias sem exportar um container. Então, essa situação toda que vai levar a inviabilidade. Pessoal, nós temos uma conversa com a governadora, agradecemos a presença de vocês, reiteramos que nós estamos aqui no trabalho de fazer um plano de ação para entender o tamanho do que estamos enfrentando. A responsabilidade de resolver isso não é nossa, indiretamente é nossa, acredito que nós fizemos parte desse problema. Não somos sozinhos, mas a parte da ordem é do Estado, nós precisamos da ordem retomada. Volto a frisar, nós não temos nenhuma dúvida da legitimidade e da agonia que o povo brasileiro vive, inclusive nós. Mas nós temos que ter agora, nesse momento, uma palavra muito forte chamada humildade. Nós temos que entender que talvez querer chegar ao fim, porque agora vem objetivos políticos, queremos renúncia, queremos intervenção militar ou queremos qualquer outra coisa, seria algo não só incoerente, mas uma coisa muito irresponsável pelo que nós vivemos no momento. Então nós precisamos hoje de bom senso das pessoas que são formadoras de opinião, que elas façam reflexão, que elas tomem posições, que elas peçam encarecidamente que as pessoas façam o seu papel, voltem para suas casas, façam a desocupação pacífica. Outra pergunta é, se você estava com os militares ali, inclusive o general, qual é o ponto que precisa ser desobstruído imediatamente? Na verdade... Isso deve estar identificado. Qual é o corredor? Onde é que tem que... Então, na verdade, parte da conversa nossa ali era de cruzamento de informações. Por quê? Há uma falha nossa. Há vários casos de depredação, de coação, não sei se a palavra, como o Dilson falou, de sequestro, que pegam as pessoas e levam para o movimento, mas isso não faz parte da estatística. Os veículos, né? Os veículos, né? E isso não está fazendo parte do conhecimento social. Então, assim, hoje, dentro de Cascavel, caminhões de entrega, não foi só de cooperativas ou de empresas, de pequenos distribuidores, foram, vamos dizer assim, cooptados a parar com o seu trabalho e levar o caminhão para lá. Então eles falam que não está desobstruído, mas tem um caminhão trancando na frente, outro atrás, do lado, e os motoristas sumiram, e esse cara que quer ir para casa não pode ir para casa. Então, tecnicamente, a BR está desobstruída. Mas nós estamos alinhando essas informações, nós precisamos resgatar a nossa produção de alguma forma, e estávamos fazendo esse alinhamento de informações, e agora nós vamos fazer uma cobrança de ordem pacífica. Nós queremos que a população nos ajude dessa forma pacífica, ordeira, para que a gente consiga retomar um pouco daquilo que nós do que nos sobrou ainda de possibilidade de não perder o ano na economia. Isso envolveria a escolta das cargas? Não cabe, a estratégia não cabe a nós. Chegamos a falar sobre isso. A estratégia cabe a eles. Cabe a eles. Tá ok, pessoal?